Fala galera, beleza? Bom, para chegar até aqui, você tem que ter estudado anteriormente eletrólise ígnea, porque essa será a nossa aula de eletrólise aquosa. No livro de vocês, a aula de eletrólise aquosa corresponde às aulas de número 4 e 5, beleza? Então acompanha aí, vamos lá! Então, eletrólise aquosa, aulas de número 4 e 5. Vamos lembrar aqui, rapidamente, a diferença entre a eletrólise ígnea e a eletrólise aquosa, certo? Quando a gente tem uma substância para eletrolizar, é necessário que a gente separe os íons dessa substância. Ou seja, a gente tem que dissociar os íons. Essa dissociação pode ser feita de duas maneiras. Ou a gente aquece a substância até o seu ponto de fusão e os íons se separam, e aí nós estaremos fazendo uma eletrólise ígnea. Ou então nós simplesmente colocamos essa substância em água e a água trata de dissociar, de separar os íons, e essa então é a eletrólise aquosa. Parece muito mais simples você simplesmente colocar em água do que aquecer a substância até a sua temperatura de fusão. E de fato é. O problema é que muitas vezes os produtos obtidos na eletrólise aquosa são diferentes dos produtos obtidos na eletrólise ígnea, e esse é um dos nossos objetos de estudo aqui, ok? Então vamos falar sobre a eletrólise aquosa. Quando a gente coloca uma substância iônica qualquer em água, ela sofre dissociação, liberando o seu cátion e o seu ânion. Mas esses aqui não vão ser os únicos íons que estarão em solução. Por quê? A água sofre um processo de autoionização, é algo espontâneo, não há como impedir isso. A molécula de água sofre uma quebra de sua ligação, formando o H+ e o OH-. Ou seja, no nosso recipiente onde vai ocorrer a eletrólise, nós vamos ter dois cátions, um proveniente do eletrólito e o outro proveniente da água, e dois ânions, um proveniente do eletrólito e o outro proveniente da água. Em uma eletrólise, o cátion sempre sofre redução, só que nós temos aqui dois cátions e apenas um deles irá reduzir. Na eletrólise, o ânion sempre sofre oxidação. Como nós temos dois ânions aqui, apenas um deles irá sofrer oxidação. Então, um dos mistérios que nós temos que esclarecer na eletrólise aquosa é o seguinte: qual será o cátion que irá reduzir e qual será o ânion que vai oxidar? Então, nós vamos começar aqui com os ânions. Bom, existe uma fila de reatividade de facilidade de oxidação dos ânions, e a hidroxila está bem aqui no meio, olha só. Em toda eletrólise aquosa, nós teremos a hidroxila. E o que você deve fazer é comparar o outro ânion, ou seja, o ânion proveniente do eletrólito, com a hidroxila para descobrir qual dos dois irá oxidar. Então, se o ânion proveniente do seu eletrólito for um ânion oxigenado ou se ele for o fluoreto, a hidroxila terá preferência sobre esses ânions e ela que irá oxidar. Já se o ânion proveniente do eletrólito for um ânion não oxigenado ou então o ânion HSO4-, este ânion então terá preferência e ele sim irá oxidar. Agora vamos analisar os cátions. Quem é o cátion que vai ter maior facilidade de reduzir, ok? Em toda eletrólise aquosa, nós teremos o cátion H+, proveniente da água, e mais um cátion, proveniente do eletrólito. E nós devemos comparar o cátion do eletrólito com o H+. E a fila de facilidade de reação dos cátions é da seguinte maneira. Os metais alcalinos têm menor facilidade de reduzir. Em seguida, metais alcalinos terrosos e em seguida o alumínio. Ou seja, se nós tivermos qualquer uma dessas categorias aqui, o hidrogênio terá prioridade e ele irá reduzir. Porém, se o cátion proveniente do eletrólito não for nenhum desses aqui atrás, se ele se encaixar aqui em outros cátions, este cátion então terá prioridade, ele irá reduzir. O hidrogênio, por sua vez, não reagiria, ele permaneceria em solução inerte. Bom, então nós vamos ver aqui como é que ocorre a oxidação dos principais ânions que podem aparecer e daqui a pouco dos cátions, tá bom? Então, galera, a gente tem que conhecer a oxidação da hidroxila, porque ela pode ocorrer frequentemente. A reação da hidroxila se dá da seguinte maneira. Duas hidroxilas formam uma molécula de água, mais meio O2, além de 2 elétrons. É óbvio que a gente poderia também multiplicar essa reação por um outro fator qualquer, ou dividir conforme a necessidade da questão, beleza? E aí nós temos outros ânions aqui que são muito comuns e costumam aparecer. Cloreto, brometo e iodeto. Eles sempre vão levar à formação de uma molécula biatômica, Cl2, Br2 e 2, e liberando um elétron. Então, olha só, meia molécula mais um elétron.
E novamente repito, nós podemos adequar esse balanceamento conforme a necessidade da questão. Agora, a redução de alguns cátions. É importante a gente conhecer a redução do hidrogênio, porque ela vai ser comum, ok? E ela acontece da seguinte maneira. O H+ recebe um elétron, formando meio H2. Então, essa é a reação do hidrogênio. Perceba, ó, todo cátion aqui, quando reduz, vai formar a substância simples. A mesma coisa acontece aqui com os ânions oxidando, sempre levam à formação da substância simples, ou seja, carga zero, ok? E aí nós temos aqui outros cátions, olha só. A prata aqui é mais. Para que ela forme a substância simples, para que ela fique com o NOx zero, ela deve receber um elétron. Cátions bivalentes, como este ferro aqui, recebem 2 elétrons. E cátions trivalentes recebem 3 elétrons. Então nós já temos aqui agora um bom parâmetro, né, de reações de oxidação e redução para usar conforme as questões precisarem. Então vamos ao exercício importante aqui de comparação entre eletrólise ígnea e eletrólise aquosa. A questão diz: compare as reações e os produtos da eletrólise ígnea e da eletrólise aquosa do cloreto de sódio NaCl. Bom, isso aqui, a eletrólise ígnea, nós já fizemos na aula anterior, a eletrólise ígnea do cloreto de sódio. Então, eu vou puxar aqui as reações da eletrólise ígnea do cloreto de sódio, beleza? Nós precisamos partir aqui da dissociação dele. Como é que ele se dissocia? Nós aquecemos o cloreto de sódio até a sua temperatura de fusão e ele vai então formar o cátion Na+ e o ânion Cl-, beleza? O cátion irá necessariamente reduzir e o ânion irá necessariamente oxidar. Repare, só tem um cátion e só tem um ânion, então fica fácil saber quais serão as reações. Então nós vamos ter a oxidação do Cl-. Como vimos ali atrás, o Cl- oxida formando meio Cl2 mais um elétron. Enquanto o nosso cátion irá reduzir, o Na+ é um cátion monovalente, portanto ele recebe apenas um elétron, formando o sódio zero, tá bom? A reação aqui ficou bem simples, porque cada reação só envolve um elétron. Nós podemos então cortar esses 2 elétrons, chegando à reação global. Para montar a reação global, a gente vai fazer o quê? Corta os elétrons e repete o que sobrou, não é isso? Então olha só, o Na+ desce, o Cl- desce, o sódio zero desce e o meio Cl2 desce aqui também, beleza? Olha só, o Na+ e o Cl- juntos formam o NaCl. É uma outra forma da gente escrever essa reação global. Agora nós vamos falar sobre a eletrólise aquosa do cloreto de sódio. Bom, então, para falar da eletrólise aquosa, nós precisamos considerar, além da dissociação do nosso eletrólito, o cloreto de sódio, a gente tem que considerar a reação de autoionização da água. Então, a dissociação do cloreto de sódio em meio aquoso acontece basicamente da mesma maneira. Eu vou ter o sódio mais e o Cl-. A diferença é que aqui eles estarão aquosos, diferentemente da reação de dissociação da eletrólise ígnea, onde eles estavam líquidos, não havia água. E a reação de autoionização da água a gente pode escrever dessa maneira. A água forma o H+ e o OH-, ok? Bom, então repare. Algum cátion terá que reduzir e algum ânion terá que oxidar. Nós vamos ter que comparar aqui a facilidade de redução do hidrogênio com o sódio e a facilidade de oxidação do cloro com a hidroxila. Beleza? Se nós voltarmos lá na fila de facilidade de oxidação dos ânions, nós vamos ver que os ânions não oxigenados têm preferência sobre a hidroxila. Então a hidroxila não vai reagir. Quem vai reagir vai ser o cloro e nós já sabemos como é que acontece a reação de oxidação do cloro. Agora, analisando os 2 cátions, nós temos o sódio, que é um metal alcalino, e o hidrogênio. E nós vimos lá atrás que o hidrogênio tem preferência sobre os metais alcalinos, então é o hidrogênio que vai reduzir. Aqui nós temos a reação de redução do íon H+. Beleza, galera? Bom, então, considerando essas reações, a gente já pode partir para a reação global. E para montar a reação global, a gente vai somar todas elas. Então, para somá-las, nós vamos ter que sair cortando aqui, ó. Vamos ver o que a gente consegue cortar. Primeiro, a gente consegue cortar os elétrons, porque a gente só tem um elétron nessa reação e um nesse daqui também, beleza? O que mais a gente consegue cortar aí? Olha lá, ó. Na reação de dissociação eu tenho o Cl- e aqui também eu tenho o Cl-, então eu posso cortá-los. E a gente ainda consegue cortar o H+, que vem lá da reação de ionização da água e está reagindo aqui na reação catódica, ok? A gente consegue cortar a hidroxila? A hidroxila está aqui no produto. Tem hidroxila no reagente em alguma reação? Não tem, então ela não corta, beleza? A gente consegue cortar o sódio? Olha só, o sódio está aqui no produto. Tem algum sódio no reagente? Não tem, então não tem como cortar.
E a gente vai basicamente então repetir aqui embaixo o que sobrou, beleza? Então o que sobrou? O NaCl e a água no início. Os produtos, nós tivemos a formação de meio Cl2, está aqui, e tivemos a formação de meio H2, está aqui, desceu também. E agora os íons que permaneceram inertes, não reagiram. O Na+, não reagiu, eu desci ele aqui, e o OH- não reagiu, descemos ele também, tá aqui, essa é a nossa reação global, beleza? Perceba o seguinte, os produtos formados serão dois gases, olha só, o Cl2 e o H2. Aí o que vai sobrar aqui? Na+ e OH-. Se a gente pensar bem, Na+ e OH- formam o hidróxido de sódio. Então existem questões que perguntam sobre a eletrólise aquosa do hidróxido de sódio, perguntam a respeito do pH da solução final. Como no final nós teremos aqui uma base remanescente, o pH será alcalino, maior que 7, ok? Outra coisa que nós podemos comparar é o seguinte, na eletrólise ígnea, nós tivemos a formação de sódio metálico. Aqui nós tivemos a formação de sódio metálico? Não. Bom, na eletrólise aquosa nós tivemos a formação de gás hidrogênio. Na eletrólise ígnea nós tivemos a formação de gás hidrogênio? Bom, também não, não é isso? O único produto comum é o gás cloro. Então, ao que se aplica a eletrólise ígnea e ao que se aplica a eletrólise aquosa? Depende da substância que se deseja produzir. Se uma fábrica deseja produzir sódio metálico, ela necessariamente vai precisar fazer eletrólise ígnea. Já se a fábrica precisa obter gás hidrogênio por meio dessa reação, ela vai precisar fazer eletrólise aquosa. É isso. Então, turma, esse aqui é o final da nossa primeira aula. Então, eu quero que você dê uma pausa, anote todas as informações que você julgar conveniente, escreva as reações para depois partir para o próximo vídeo. Beleza? Até lá!